Pessoal, vamos então começar os exercícios. Vamos fazer um exercício mais fácil primeiro, né? Falando de antecessor e sucessor. Como nós vimos aí na aula, o antecessor é o número imediatamente antes, tá? Então, se eu quero saber o antecessor do 45, basta eu pegar o número que vem antes do 45, que é o 44, né? Então, vem aqui e preencho com 44. E o sucessor do 45 é o número que vem depois, é o 46. Belezinha? Tranquilo, né? Se eu tiver alguma dúvida em relação a antecessor e sucessor, nada impede de eu efetuar a conta, né? Para achar o antecessor, eu pego o 45 e tiro 1. Bom, 5 menos 1 é 4, 4 menos 0 é 4. E para achar o sucessor, eu somo 1, 45 mais 1, tá? 5 mais 1 é 6, 4 mais 0 é 4 mesmo. Então tá aí, ó. O antecessor do 45 é o 44, o sucessor do 45 é o 46. Agora vamos para o antecessor do 100. Bom, o número que vem antes do 100 é o 100 menos 1. Se a gente tirar 1 do 100, dá 99, né? Então, o antecessor do 100 é o 99. E o sucessor do 100 é o 101. Moleza, né? Agora, o 439, quem é o seu antecessor? Bom, o número que vem antes do 439 é o 438, tá? E o número que vem após o 439 é o 440. Mais uma vez, tá? Ó, se eu tiver na dúvida, né, professor, como é que eu faço? Então, vamos lá, 439. Tira 1 para achar o antecessor. 9 menos 1 dá 8. Então, vai ficar 438. E para eu encontrar o sucessor, eu somo 1. 439 mais 1. Bom, 9 mais 1 é 10, põe o 0 e sobe 1. 1 mais 3 é 4, e aqui o 4 mais 0 é 4 mesmo. Então ficou 440. Beleza? Então tá aí, antecessor é o imediatamente anterior, tira 1, sucessor imediatamente após o número, soma 1. Bom, o antecessor dos 110.600. Nossa, que número grande, né? Um número natural aí de 6 algarismos. Eu não preciso pensar no número todo, tá? Eu vou olhar só aqui no finalzinho, né? 110.600. Que número que vem antes dos 600? Não é o 599? Então aqui vai ficar 110.599. 110.599. E o sucessor é o que vem depois, né? Depois dos 600 vem o 601. Então vai dar 110.601. O sucessor dos 110.600. Tá legal? Primeiro exercício está feito. Vou colocar agora o exercício número 2, vai aparecer aí na sua tela. O ideal, pessoal, é que vocês pausem o vídeo para tentar resolver os exercícios, tá legal? E aí depois dá play para ver se acertou, se errou, se está com alguma dúvida. Vamos lá, questão número 2 vai aparecer na sua tela aí. Pessoal, nesse exercício que apareceu aí para vocês, nós temos que representar na reta numérica, né, a seguinte sequência de números naturais aí. Então, na letra A, a gente tem aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, como a gente não vai começar pelo zero, tá? O primeiro número natural que a gente vai representar é o 10. Eu vou escolher qualquer lugar aqui da reta para estar marcando, né, fazendo uma indicação que aqui fica o 10. A partir daí, basta a gente tomar sempre uma mesma unidade de medida para marcar o número seguinte. Então, vamos pegar aqui uma distância de 3 dedos, mais ou menos. O ideal é que você faça com a régua, tá? Mas eu, por questão de tempo e praticidade, vou no olhômetro mesmo. Então, vamos lá. Nessa unidade de medida, a gente marca o 11. A mesma distância aqui para marcar depois o 12. A mesma distância para marcar o 13. A mesma distância para marcar o 14. A mesma distância para marcar o 15. E tá aí, representamos aí 6 números naturais na reta numérica. Beleza? Na letra B é a mesma coisa, a gente tem alguns números naturais para representar na reta numérica, são os números pares, né? Presta bastante atenção que aqui os números que a gente tem para representar são os pares. Nós temos o zero, né? O início da sequência dos números naturais, vou marcar então no início da reta o zero. Aí eu vou tomar o cuidado de sempre pegar espaços iguais. E olha só o detalhe importante aqui, ó. Depois do zero eu tenho o número 1 para marcar. Só que o 1 não faz parte da minha sequência que eu tenho que representar na reta. Então eu não vou escrever o número 1 aqui, mas eu vou deixar o espaço do número 1 aqui, correto? Então aqui seria o 0, aqui o 1, depois o 2. Beleza? Aí aqui viria o 3, eu não vou escrever o 3, após o 3 o 4. O 5 que eu não escrevo, aí após o 5 o 6. O 7 que eu não vou escrever e o 8. O 9 e o 10.
o 11 e o 12. E não vai caber aqui no meu desenho, não coube aí o 13 e o 14, mas deu para entender já, né? Então eu sempre estou pulando um número que seria aqui os números ímpares que não apareceram, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Apesar de eu não estar escrevendo eles, eu estou deixando o espaço correspondente a eles, certo? Isso é importante. A próxima sequência que a gente tem aqui é a sequência dos números ímpares. Então, olha só, eu não começo pelo 0, né? Então, eu escolho um lugar qualquer aqui para estar indicando o número 1. Vou usar sempre uma unidade de medida igual para marcar o próximo número. E um detalhe, né? Novamente, o próximo número que a gente vai marcar é o 3. Mas o próximo número que eu estou indicando aqui é o 2, tá? Eu não vou escrever o 2 aqui, mas esse aqui é o lugar do 2. Aí depois eu tenho mais uma unidade de medida para indicar o 3. Aí pula 1, que seria o 4, eu não vou escrever o 4. No próximo é o 5, tá? Então perceba que, mesmo a gente não estando escrevendo, né? Mesmo a gente não escrevendo o 2, o 4, o 6, a gente está deixando o lugar deles ali na reta numérica, beleza? Então depois do 5 viria o 6 e aqui o 7. Depois o 8, aqui o 9. O 10, aqui o 11, tá certo? E não coube aí o 13 e o 15, tá? Eu fiz a reta pequena, mas acho que deu para pegar essa ideia de que é importante a gente estar deixando na reta numérica o espaço dos números que a gente está pulando. Beleza? Então, ok. Vamos lá. Mais um exercício aí na sua tela. Presta bastante atenção. Só essa questão 3 acho que foi bem simples, né? Vocês não devem ter encontrado nenhuma dificuldade. Pedia para analisar as sequências numéricas e dizer qual é o padrão que a gente deve usar para continuar construindo elas, visto que são sequências infinitas, né? A sequência não acaba no 4, não acaba no 8, não acaba no 35. Como que o professor sabe disso? Pelas reticências que aparecem aí, né? Pelos 3 pontinhos. Bom, a primeira sequência é muito fácil, né? 0, 1, 2, 3, 4. Qual é o padrão dessa sequência? Aumenta de 1 em 1, certo? Então é uma sequência que está aumentando de 1 em 1. A sequência de baixo, ó, 2, 4, 6, 8, é uma sequência que também está aumentando, uma sequência de números naturais, que aumenta de 2 em 2, beleza? E a terceira sequência, 15, 20, 25, 30, 35. O próximo número seria o 40, depois 45, 50, 55. É uma sequência que está aumentando de 5 em 5. Tranquilo, né, gente? Beleza. Vou colocar mais um exercício agora aqui, ó. Só um minutinho. Pessoal, nessa questão 4, o ideal é que você dê um pause, né? Pause o vídeo aí, ó. E tenta resolver as questões. Certo? E vamos lá, a gente tem que comparar os números naturais que aqui aparecem. Então, comparar é dizer se o número é maior, menor ou igual a outro, certo? Por exemplo, o 0. O 0, ele é o menor dos números naturais, é o primeiro número natural. Então, o 0 vai ser sempre menor que qualquer outro número natural diferente dele mesmo. Então, o 0, ele é menor que 10. O 219 e o 129. Olha só, é fácil da gente comparar esses números se a gente olhar, por exemplo, na centena. Esse número tem 2 centenas, né? Unidade, dezena, centena. Esse número aqui tem 1 centena apenas. Então, 2 centenas é maior que 1 centena. Ou seja, 219 é maior que 129. Se a gente fosse representar esses números na reta numérica, tá? O 219 ia ficar aqui, por exemplo. O 129 ia ficar antes do 219. Tá? Ele não é o antecessor, ele não vem imediatamente antes, tá? Mas ele está antes do 219 na reta numérica. Portanto, o número que está mais à direita é o maior deles. Bom, na letra C, ó, 111 e 1001. Pô, fácil também. Aqui eu tenho um número natural com 3 algarismos. Unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho um número natural com 4 algarismos, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então esse número aqui ele tem 4 algarismos. É lógico que ele vai ser maior que o número que só tem 3 algarismos. Então 111 ele é menor que 1001. Bom, 564, 555. Fácil também. Os dois números têm a mesma quantidade de centenas,
né? 500, né? 5 centenas para cada número. Só que esse primeiro número tem 6 dezenas, certo? E aqui só tem 5 dezenas. Ou seja, 564 é maior que 555, né? O fato de a gente ter aqui 6 dezenas nesse número faz com que ele seja maior que qualquer outro número, né, que tenha 5 dezenas. E sendo que a quantidade de centenas é a mesma. Olha que interessante aqui a letra E, né? O sucessor de 133 a gente tem que comparar com o antecessor do 135. Presta bastante atenção. Será que alguém acertou aí em casa? Aqui a gente vai usar o sinal de igualdade. Por quê? O sucessor de 133 é o número que vem imediatamente após o 133. Ou seja, o sucessor do 133 é o 134. É o número que vem após o 133. Já o antecessor do 135, ele é o número que vem antes do 135. É o número que antecede, ou seja, também é o 134. Então, aqui a gente tem uma comparação de igualdade, né? O sucessor de 133 é o mesmo número que o antecessor do 135. Né? Ou seja, a gente está falando do 134. E na última, na letra F, o antecessor de 1000 e o sucessor do 100. E aí? Bom, o antecessor do 1000, todo mundo sabe que é o 999. E o sucessor do 100 é o 101. Cuidado para não confundir aí. Então, 999 é maior que 101. Tá legal? Vamos lá para mais uma questão. Só a nossa questão número 5 diz o seguinte, ó. Pausa aí o vídeo, tá? Tenta fazer. Determine 3 números naturais consecutivos, sabendo que a soma deles é 369. Nós já sabemos que números naturais consecutivos são números que vêm na sequência, um após o outro, né? Como a gente está falando de 3 números naturais, então, por exemplo, poderia ser o 10, o 11 e o 12. O 10, o 11 e o 12 são 3 números naturais consecutivos. A questão é que a soma deles não dá 369, né? Se eu somar o 10, o 11 e o 12, dá 33, certo? Então eu tenho que encontrar 3 números naturais consecutivos que a soma dê 369. Vamos lá, ó. Presta atenção como é que o professor vai fazer aqui. Nós já sabemos então que são 3 números que vêm na sequência, 3 números naturais na sequência, um após o outro, certo? E esses números são diferentes, mas tem apenas uma unidade de diferença entre eles. Por exemplo, se aqui for o 100, aqui é o 101, aqui é o 102. Se esse aqui for o 98, aqui vai ser o 99 e antes dele é o 97. Tá certo? Então são 3 números naturais consecutivos. Presta atenção, ó, se eles fossem todos iguais, se os 3 números fossem iguais, era só a gente dividir esse valor por 3. Né? Se fossem 3 números iguais, era só dividir por 3 e a gente ia saber quanto vale cada um deles. A resposta do nosso exercício não é simplesmente fazer a divisão do 369 pelo 3, mas essa divisão vai nos ajudar a encontrar a resposta, tá? Sempre que a gente souber a soma de uma quantidade de números naturais, a gente começa efetuando a divisão. Pode ser? Vamos combinar assim, então. Bom, eu vou dividir por 3 porque são 3 números naturais que o exercício está me dando. Se fosse 4, eu ia dividir por 4. Beleza. Vamos lá, 3 dividido por 3 dá 1, e não vai sobrar nada, nenhuma centena. Abaixa 6 aqui, 6 dividido por 3 é 2, não vai sobrar nada também. E abaixo 9, 9 dividido por 3 é 3, e não vai sobrar nenhuma unidade. Olha só, se todos os números fossem iguais, todos eles aqui seriam 123. Tá certo. Mas a gente sabe que eles não são iguais. Mas para que a minha soma continue dando 369, olha só que interessante. Se eu tirar um daqui, vou pegar o antecessor do 123. Ou seja, vou tirar 1, vai ficar 122. E pegar o sucessor do 123, que é o 124, essa soma continua dando 369. Então, olha só, o 123, que foi o resultado da nossa conta, eu coloquei aqui no número central. Depois eu peguei aqui o antecessor, né? Eu tirei 1,
para achar o antecessor e aqui eu somei um. Então repare que um número acaba compensando o outro. Daí encontramos, né? Esses são os 3 números naturais consecutivos e se a gente somar esses 3 números naturais, a soma deles dá 369. Vamos verificar aqui, ó. 2 mais 3 é 5, mais 4, 9. 2 mais 2 mais 2 dá 6. 1 mais 1 mais 1, 3. Tá aí, 369. 3 números naturais consecutivos. 122, 123, 124. Pessoal, vamos lá para a nossa última questão. Só como vocês puderam acompanhar aí na tela de vocês, né? A gente tem então o trecho de uma rodovia e alguns pontos estão marcados nessa rodovia. A gente tem que saber qual é o quilômetro dos pontos marcados pelas letras C, F, G e H. Então vamos lá. Ó. Então aqui está a nossa rodovia representada por uma reta numérica. Aqui a gente tem a quilometragem dessa rodovia. Começou no 0. O ponto A, né, está no quilômetro 0. E aí o ponto B está no quilômetro 6. Depois a gente não sabe qual é o quilômetro do ponto C, mas nós sabemos que depois do C, né, o ponto D tem quilômetro 18 e o ponto E está no quilômetro 24. Olha com atenção para a nossa reta, gente. O que é que está acontecendo com a nossa reta? Ela está aumentando. Mas de que maneira que ela aumenta? Olha, de um ponto para o ponto seguinte, tem uma trajetória aqui de quantos quilômetros? Não aumentou 6 quilômetros? Certo? Vamos analisar outros pontos nessas condições. Olha só, do D para o E, de um ponto da reta para o ponto seguinte, também não teve um aumento de 6 quilômetros? Do 18 para o 24 não aumentou 6? Então dá para a gente concluir a partir desses 2 pontos, né, a partir desses 4 pontos que foram dados, né, dá para a gente concluir que está sempre aumentando de 6 em 6. Isso porque os pontos que foram dados são consecutivos, né? O ponto A e o B são consecutivos. O D e o E são consecutivos. Bom, sendo assim, do B para o C também vai aumentar 6 km. Esse é o nosso padrão. De um ponto para o seguinte, aumenta 6 km. Então, o ponto C está no quilômetro 12, né? Se o ponto B estava no 6, o ponto C está no quilômetro 12. Aí aumenta 6, 12 mais 6 dá 18, 18 mais 6 dá 24 e vamos continuar com o nosso padrão de aumentar 6. 24 mais 6 é igual a 30. Então o ponto F está no quilômetro 30 da rodovia. Continuando o padrão, né? Ó, aqui vai ser o 30. 30 mais 6 vai dar 36. Então, o ponto G está no quilômetro 36 da rodovia. E nesse mesmo padrão, o ponto H está no quilômetro 42. É só a gente continuar o padrão e somar 6, né? 36 mais 6, 42. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula a respeito do conjunto dos números naturais. Aula completa agora, né? Com a resolução dos exercícios. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, um detalhe, sabe o que a gente vai estudar na próxima aula? Vamos falar de sistemas de numeração da antiguidade. Será que os números, né, sempre foram representados dessa maneira que nós os representamos hoje? Ou será que antigamente haviam outras representações? Esse é o nosso assunto da próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá.